Passo a palavra ao professor Alfredo. Bem, boa tarde para todos. Eu vou abordar um tema que é bastante abrangente, né, e que tento relacionar a epistemologia da economia, né, que a economia é uma ciência humana, mas ela está sendo assim mais abordada do ponto de vista mais matemático, né, como se fosse uma ciência natural. Mas algumas questões de interesse, inclusive, assim, para a gente pensar as questões do nosso país, né, da economia brasileira, elas remetem para uma discussão mais filosófica que eu quero trazer aqui para vocês. E, então nós vamos ter também uma intersecção com questões da neurociência e da psicologia. Como a economia é uma ciência humana e o ser humano tem uma dimensão físico-biológica, né, uma dimensão psicológica, então, à primeira vista, parece que são assuntos diferentes, mas devido também à situação como a academia lida com essas questões, né? Você tem o curso de economia numa faculdade, o curso de psicologia na outra, filosofia na outra, a biologia, a neurociência em outra, né? Então parece que são coisas diferentes, né? Tem uma certa diferença, é claro, mas tem também uma rede conceitual que está permeando essas várias ciências, né? E considerando-se, então, a própria complexidade do ser humano e do sistema social, da sociedade humana, né? A gente, então, vai procurar levantar algumas questões para a gente refletir, sem ainda apresentar nenhuma proposta muito acabada, né? Uma reflexão que eu estou elaborando, né? Está em andamento, não está ainda no ponto assim de publicar, né? Mas no futuro eu pretendo até escrever um livro sobre esse assunto. Então, eu vou começar aqui com essa pergunta, né? A gente sabe que o estudo dos conceitos fundamentais das ciências é um assunto que cabe à filosofia, né? Os próprios cientistas, eles fazem suas pesquisas empíricas, experimentais, pesquisas quantitativas, qualitativas, mas eles não têm nem a formação adequada para discutir os conceitos fundamentais, né? Então é o papel do filósofo e cientista está discutindo os chamados fundamentos conceituais, os conceitos presentes na ciência. Começando aqui, né, o que é o sistema econômico? Existe, evidentemente, uma série de trabalhos, que tratam desse sistema econômico, né? Mas a definição dele é um assunto que a gente pode questionar como filósofo, né? O que a gente entende por ser um sistema econômico? Sistema econômico é só aquilo que está no mercado, só aquilo que está sendo vendido e comprado, ou eu tenho uma abrangência maior, né? A floresta amazônica faz parte do sistema econômico brasileiro ou não faz? A mente, a nossa mente, né? As nossas emoções, os nossos afetos, as nossas relações fazem parte da economia ou não faz? A gente pode comercializar os nossos afetos? É uma questão, né? Então, até onde vai o sistema econômico? Tudo, quer dizer, nós vamos pensar o sistema econômico apenas como um mercado, um sistema de produção, comercialização, consumo, ou o sistema econômico vai abranger toda a dimensão da sociedade e da natureza, quer dizer, um sistema mais complexo do que os economistas tratam, né? Bem, vários economistas atualmente já têm chamado a atenção da importância das emoções, dos afetos, quando as pessoas tomam decisões. Nos trabalhos que eles fazem, é muito assim, decisão, você vai comprar
Coca-Cola ou Fanta, coisas assim bem simples, mas tem muito mais do que isso, né? Inclusive agora no debate que está acontecendo no Brasil, muitos economistas colocam essa questão da confiabilidade, né? Para a economia voltar a crescer, as pessoas têm que acreditar, os empresários têm que investir, né? Quer dizer, essa confiança que estaria perdida, ela é uma disposição psicológica, né? E que teria um impacto na economia. Quer dizer, então, a economia não seria só questão monetária ou questão das mercadorias, mas também dos estados mentais, disposições psicológicas das pessoas, né, que fariam com que a economia funcione bem ou mal. Bem, tem alguns temas clássicos da economia, né? Um deles é a noção de valor, o outro é a noção de preço, não são idênticos. Na teoria do valor, nós temos duas correntes, a marxista, a marxiana, que coloca, né, que o valor é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir, e a teoria marginalista, que coloca o valor como uma questão comparativa e também ligado à questão do status, né? Você tem, por exemplo, uma Ferrari que custa 5 vezes um Mustang. Por quê? Não é pela quantidade de trabalho necessário para produzir, que seria praticamente a mesma, mas pelo status que a Ferrari dá, né, justamente por ser mais caro. Né? Então, essa é a abordagem marginalista que rivaliza com a marxista. Né? Eu, na verdade, vou tentar argumentar que as duas têm uma contribuição, porque a marginalista, ela nega assim, uma visão materialista e ela realça a importância dos afetos, do status social, né? Um certo tipo de afeto que é muito ligado à competição, né? O pressuposto que eles têm, né? Que muitas vezes parece o chamado darwinismo social, na sociedade todos estão competindo. Então, a propriedade de um bem que dá uma vantagem na competição, ela faz com que esse bem tenha um valor maior, né? E muito ligado à questão do valor é a questão do preço. Quer dizer, o preço é uma certa quantidade de moeda que você precisa, que os vendedores estão pedindo, que os compradores estão pagando pelas mercadorias, né? Então, a partir dessa análise que eu vou fazer inicialmente, eu vou chegar nessa questão do valor e do preço e também discutir um pouquinho, né, uma corrente da economia que foi elaborada pelo Keynes, que coloca a importância de uma certa disponibilidade de moeda nas mãos das pessoas para a economia funcionar. Tem um grande debate sobre isso, né? Eu quero apenas discutir, na verdade, um ponto bem específico, que seria pensar a economia brasileira, a questão da moeda, em relação não só aquilo que atualmente é contabilizado, mas também se a gente poderia também, por exemplo, atribuir um valor para a floresta em pé, né, como se diz, porque atualmente a situação é meio paradoxal, quer dizer, se alguém vai lá, destrói a floresta, vende a madeira, ela consegue fazer dinheiro, mas se a gente mantém a floresta intacta, a gente tem que gastar dinheiro com a fiscalização, né, e não é valorizado, quer dizer, não conta no produto interno bruto o fato de a gente ter uma floresta, estar mantendo uma floresta nativa, não conta nada no produto interno bruto. Agora, se alguém vai lá e pega madeira e vende, isso vai fazer aumentar o PIB. Então, o modo como a gente contabiliza é totalmente equivocado do ponto de vista mais amplo, né, de uma visão de economia, de sistema econômico mais ampla, né, uma visão muito estreita. Tem outras situações também, né? Um outro exemplo que a gente pode levantar é uma pessoa que cuida de um idoso ou de uma pessoa doente, né, da família. Você não ganha nada com isso, né? Mas tem um grande valor afetivo. Né? Mas do ponto de vista da lógica do mercado, né, essa pessoa ela só vai ganhar dinheiro se ela fizer uma atividade que está sendo contabilizada, valorizada, né? Então essa pessoa trabalha no banco de caixa, ela vai ter o seu salário. Agora, se ela passa
8 horas por dia cuidando de um enfermo da família, não vai ter nenhum rendimento por isso, né? Então, isso leva as pessoas a não dar devido valor ao cuidado, né, com o próximo, né? Ou mesmo uma situação já não tão atual, mas uma situação de alguns anos atrás, em que havia a figura da dona de casa, né, a mulher que cuida da família e que não recebe nada por isso, né? Então seria o caso de se pensar em termos de propostas aí, numa visão keynesiana, porque para o Keynes, se você, por exemplo, se a dona de casa recebesse um valor qualquer que fosse, né, isso seria bom para a economia, né? Quer dizer, o Bolsa Família foi muito bom para a economia, porque colocou dinheiro na mão de pessoas que não estavam participando, não tinham condições de comprar bens, elas passaram a comprar, isso impulsiona a produção, né? Então, também, se existisse uma Bolsa Cidadão para diferentes ocupações que as pessoas têm, que são úteis para a sociedade, isso seria bom para a economia, porque isso possibilitaria que essas pessoas também adquirissem produtos, e com isso as empresas vendem seus produtos, não encalham, né? As empresas podem funcionar em pleno vapor, que atualmente as pessoas estão endividadas, não estão podendo comprar nada, as empresas estão com capacidade ociosa, né? Então, a gente repensando o que é o sistema econômico e atribuindo valor de uma forma diferente, a gente pode ter uma economia mais próspera de acordo com a nossa realidade, quer dizer, com a natureza, com as pessoas que a gente tem do modo como elas são, né? E aí a gente pode ir longe nesse raciocínio, né? Então eu quero levantar essa faísca aí, a gente começar a pensar um pouquinho sobre isso, né? Está envolvendo a nossa área aqui da filosofia da mente também, né? Porque a gente pensar o papel da mente, no caso aí a mente afetiva, emocional, né? No comportamento econômico das pessoas e no direcionamento da economia e da política, né, do país. Bem, então a ideia assim, mais geral que se tem da economia seria o sistema de produção, comercialização e consumo, certo? Isso não está errado, basicamente a economia é isso, mas isso pode ser pensado de uma forma mais ampla. Já na abordagem chamada econométrica, que se quantifica tudo, né, coloca tudo em termos numéricos, então já existe um reducionismo muito grande, porque só se considera, né, o exemplo típico é o cálculo do produto interno bruto, só se considera aquilo que está sendo quantificado e que está sendo contabilizado, né, dentro da economia do país. Então tudo que não se encaixa nisso, né, a gente viajando aí pelo interiorzão do Brasil, você vê, tem lugares que não tem nem estrada, né, eu acho que o IBGE nem chega lá, está acontecendo cultivos, várias atividades na terra, né, que escapam dessas estatísticas aí, econométricas, né? Então, assim, a economia real é muito maior do que aquilo que é contabilizado nesses índices puramente, né, baseados em recolhimento de impostos e nos registros, né, de transações oficiais, digamos assim, né? Mas tem muito mais aí, a chamada economia informal e como é um país assim, que tem grandes concentrações urbanas, mas também tem uma dispersão muito grande no campo, né? Eu acredito que tem muitas atividades que estão acontecendo, as pessoas estão vivendo e não estão sendo, isso não entra nas estatísticas oficiais, né? Bem, eu vou partir de um referencial filosófico que eu tenho elaborado aí nos últimos anos, né, que alguns de vocês fizeram a disciplina, que é chamado monismo de triplo aspecto. Então, o monismo de triplo aspecto, ele diz que a realidade humana, a realidade é uma ontologia interdisciplinar, mas aqui nós vamos aplicar para a economia, e se aplica também à antropologia, ou seja, que eu mencionei antes, né, nós temos 3 aspectos irredutíveis: o aspecto físico, biológico é um,
o aspecto informacional é outro, e o aspecto consciente, que está relacionado com a nossa capacidade de sentir, né, é o terceiro. Então, como é que isso se coloca na economia? Então, nós temos o aspecto material, né, são os recursos da natureza e também as transformações que a gente faz com esse, né, os equipamentos, todos os bens materiais, né, que são utilizados na economia, e também aqueles que podem vir a ser utilizados, né, que aí que entraria uma novidade, né, porque a gente pensar não só, por exemplo, já é uma discussão que está em curso aí, mas atualmente, né, os Estados Unidos que detêm, né, o dólar, que é a moeda que serve de referência, né, para as transações econômicas. Os Estados Unidos, ele emite dólares quando ele julga necessário, né, com base no petróleo que ele comercializa, aquele petróleo que ele controla, né? Por exemplo, o petróleo do Oriente Médio, né, os Estados Unidos exercem um domínio sobre aquela região, e então aquele petróleo que, né, passa pelos Estados Unidos, né, como intermediário, né, ele serve de base para os Estados Unidos emitir dólar. Né? Então, com base nisso, né, o Brasil, a partir da descoberta do pré-sal, não poderia emitir reais, porque se mesmo usando o mesmo critério, nós temos, né, nós ainda não extraímos esse petróleo, mas ele é nosso. Né? Quer dizer, então os recursos naturais que nós dispomos poderiam ser a base para a gente emitir mais moeda e colocar em circulação para o povo ter mais recursos para comprar e para a economia funcionar. Então seria essa ideia de pensar não só os recursos altamente utilizados, mas também aqueles que, dentro de um país, que podem vir a ser. Então nós temos, né, possibilidades de uso sustentável, ecologicamente correto da floresta. Né? Isso não pode ser considerado um recurso a ser contabilizado, a ser contado dentro da economia, né? Precisamos descobrir como, né? Precisamos de ciência e tecnologia para descobrir como, né? Porque as formas que a gente tem de utilização desses recursos até o momento são muito destrutivos, né? Então, a segunda categoria são os recursos informacionais, que são, né, todos aqueles recursos baseados na informação. Né? Nós estamos aí na era do Big Data, né? Então nós temos uma série de informações sobre as pessoas, né, os conhecimentos técnicos que são utilizados, né, na economia, as habilidades, por exemplo, até no próprio comércio, né, você tem habilidades, pessoas que têm habilidades de vendedoras, né, tudo isso entraria na parte informacional, porque essa pessoa tem conhecimento, know-how, né, essa habilidade que seria esse tipo do know-how, do saber como. E os recursos afetivos, que até pouco tempo atrás não eram nem cogitados, mas que hoje em dia já tem algumas abordagens que, né, trabalham também com a dimensão afetiva, né? É o chamado economia da felicidade, que eu vou mencionar de novo depois. Quer dizer, as pessoas estão satisfeitas com a vida que têm, né? Os sentimentos que guiam a conduta humana, determinando o sentido dos processos econômicos. Tem exemplos, né? O caso mais famoso é aquele país chamado Butão, né? Que é um país que materialmente ele é pobre, mas que tem um alto índice de felicidade, as pessoas se sentem bem. Né? Então, isso não é valor econômico também? Né? O valor econômico é só bens materiais? Não, né? Também a parte afetiva da mente consciente, né? Aí entra a consciência, né? Que é o terceiro aspecto do humanismo, o terceiro aspecto. Bem, então eu vou colocar essas três categorias em vários
de várias dimensões da vida econômica. Então, nós temos aqui, na teoria de sistemas, né, tem uma grande aplicação da teoria de sistemas na economia, né, para analisar, por exemplo, uma fábrica como sendo um sistema. Né? Então, a gente vai encontrar nos sistemas econômicos o que os economistas chamam de microeconomia, né, no nível micro, também os três aspectos, físico, informacionais, só que o aspecto consciente geralmente é chamado decisional. Então, no aspecto físico, nós temos uma série de materiais, chamadas matérias-primas, né, então os estoques, os mecanismos de processamento, né, máquinas e equipamentos, que fazem parte do capital, e os meios de comercialização, né, a logística, de transporte, de distribuição, de venda dos produtos. Então, sem dúvida, tem essa parte física, né, que é a mais abordada. Já a categoria informação, ela se tornou muito relevante, né, nos últimos 50 anos, tanto que alguns autores chamam a nossa sociedade de sociedade do conhecimento, né, porque o valor agregado, ou seja, né, a rentabilidade dos produtos, né, tem a ver com o conhecimento que está embutido. Né? Você compra um medicamento que custa R$100, 90 desses R$100 é o conhecimento que está embutido ali, a pesquisa científica que foi feita, né, todos os royalties, os direitos, né, que a empresa que desenvolveu o conhecimento tem. Então, né, a matéria propriamente de um medicamento, ela muitas vezes é barata. Né? O que compõe a maior parte do preço que a gente paga é o conhecimento que está embutido ali. Né? Então, a informação já é considerada também importante para as empresas, né, de ter tecnologias e gerar conhecimento para gerar novos produtos. A gente vê que assim, até um certo momento a economia as inovações que eram feitas na economia eram feitas pelo próprio dono da fábrica. Então o Henry Ford, que era o dono da Ford, bolava um modelo de carro novo. Né? Hoje, né, já com poucas exceções, como Steve Jobs e o Bill Gates, mas hoje não é o dono da empresa quem faz a inovação. Né? A partir de 1950, mais ou menos, né, as inovações vêm de pesquisas científicas, tecnológicas, né? Então as empresas contratam pesquisadores, né, área de pesquisa e desenvolvimento, ou fazem parcerias com universidades, institutos de pesquisa, para obter conhecimento para, com esse conhecimento, gerar novos produtos, um processo de produção mais eficiente. E o aspecto chamado decisional são os fatores racionais e afetivos que guiam as tomadas de decisão. Aqui que entra uma questão muito debatida, né? O que é racional, o que é afetivo? Muitos filósofos da psicologia entendem que pelo termo cognição abrange tudo, né? Abrange tanto o aspecto racional quanto o afetivo. Mas eu divido um pouco dessa abordagem. Eu entendo que, embora, é claro, na nossa vida real, nossos aspectos racionais, cognitivos e afetivos estejam totalmente entrelaçados, mas em termos da neurociência a gente pode distinguir dois tipos de sistemas, que um deles cognitivo e o outro afetivo. Então, isso vai ser importante aqui no raciocínio, por isso eu vou falar um pouquinho também de neurociência. Aqui está num diagrama a teoria da consciência que eu venho desenvolvendo. Então nós temos aqui o que seria o sistema consciente, aqui o ambiente. Então nós temos nesse ambiente uma série de qualidades que a gente capta sinais, né, por exemplo, na visão, através de fótons que batem no objeto e atingem nossa retina, etc. Né? Então aqui no sistema consciente nós temos três subsistemas: o conhecer, o sentir e o agir. Então toda a parte perceptiva, né, e de formação de representações e processamento de informação está aqui na parte do conhecer.
né? E lidando, todo pensamento, né, lógico, com base na linguagem, etc., faz parte do conhecer. Então nós temos aqui um encadeamento de sinais, num certo tipo de substrato, que eu vou falar qual, em que nós temos as operações cognitivas, propriamente ditas, né? Nós temos um outro subsistema aqui, ó, estão todos interligados. Esse sentir, ele vai basicamente avaliar se aquilo que a gente está percebendo, aquilo que a gente está pensando, se é bom ou se é ruim. Né? Porque a sobrevivência depende disso, né? E o próprio mecanismo de autorregulação depende da gente estar sempre fazendo essa avaliação, essa apreciação. Né? Então a gente vai, ao sentir, a gente também está julgando. Né? E tem um outro sistema do agir, que tem uma série de substratos fisiológicos, né, chamado sistema motor, e uma série de ramificações por todo o corpo, não está limitado ao cérebro, evidentemente, né, o sistema muscular, as conexões neuromusculares, etc., que vão, né, controlar o nosso movimento, né, e aqui a gente vai interagir novamente com aquele chamado estímulo, né? Psicologia comportamental, chamado estímulo. E aqui seria a resposta, né? Eu não estou adotando a psicologia comportamentalista, não, só estou relacionando aqui essa parte, né? Então a gente, na verdade, quem fez esses primeiros, primeiro pensador que concebeu esse ciclo foi o Jacob von Wexel, né, que chamou de ciclo funcional. Ciclo percepção-ação. A gente percebe e age, né, em relação ao mundo. Então, pode ser aqui no início um objeto, aqui outro. Não necessariamente a gente vai estar sempre respondendo ao mesmo objeto, ao mesmo estímulo. A gente pode, a partir de um estímulo, desenvolver uma ação para um outro objeto, né? Mas aqui estaria o segredo, digamos assim, da consciência, dessa interação. E na minha abordagem, muito obrigado, se a gente tiver uma situação que você tem um estímulo, uma transmissão de informação de uma representação inconsciente, né, ela pode desencadear um comando de ação, tipo reflexo ou automático, e a gente ter uma resposta. Isso tudo pode acontecer de modo inconsciente. Só se caracteriza propriamente a consciência quando a cognição ela desperta um sentimento. E esse sentimento interage com a nossa ação, quer dizer, com o sistema da ação, certo? Então essa é a minha teoria, que vocês podem muito bem concordar ou discordar, certo? Mas então, sem essa parte do sentir, se a gente, em termos analíticos, assim, uma experiência de pensamento, a gente tirar fora esse sentir, nós teríamos uma mente, mas não seria uma mente consciente. Seria uma mente que trabalha por automatismo ou por reflexos. Né? O que torna a mente consciente é a presença do sentir. Então, o termo quali, né, ou qualia, plural qualia da filosofia, ele também remete àquilo, o sentir. É você sentir o cheiro de uma rosa, né, você sentir o gosto da comida. Algumas vezes, no próprio português ou no inglês, a gente usa o feel, né, no sentido do qualia. Outras vezes não, né? Porque seria um pouco estranho falar, eu sinto o vermelho da bandeira da União Soviética. Fica um pouco estranho, né? Mas a gente diz, eu sinto o cheiro da rosa, eu sinto o gosto da comida. Então, esse fio aí, ou esse cinto aí, seria correspondente ao qualia, que é o termo técnico aí da filosofia, né? Para aquilo que é específico da consciência, né? A característica da experiência de primeira pessoa, subjetiva. Tá. Então, na década de 90, houve uma trifurcação da neurociência, né? Antes se falava neurociências, né? Já estava no plural, neurociências.
A partir da década de 90, teve primeiro a neurociência cognitiva, depois neurociência afetiva e depois neurociência da ação. Então, correspondendo àqueles 3 subsistemas. Então, a neurociência cognitiva se especializou nessa função do cognitivo. Né? A neurociência afetiva, estudar as bases do sentir, do sentimento. Aqui tem vários termos, né? Afeto, sentimentos emocionais, emoções, né? Tem diferentes termos, neurociência afetiva, né? Não se fala neurociência emocional nem neurociência sentimental, não existe, o termo é neurociência afetiva, mas vai tratar do sentido. E a neurociência do agir. Então a neurociência cognitiva, né, aborda essa função, que vai envolver principalmente no ser humano os circuitos neocorticais. O neocórtex é esse tecido de 6 camadas que está logo abaixo do crânio, né, que na nossa espécie, nos primatas e nos cetáceos, se desenvolveu mais. Né? Então, o neocórtex não é comum a todos os animais, não. É um certo ramificação na árvore filogenética, né, que o neocórtex se desenvolveu mais. Né? E se compõe de várias funções: percepção, aprendizagem, memória, atenção, pensamento lógico-matemático, planejamento, julgamento moral, tomada de decisão. Então tem um livro de Gazzaniga, do 1993, que chama The Cognitive Neuroscience. Os vários capítulos abordam. Agora, vamos ressaltar que algumas dessas funções não precisam do neocórtex. Né? Hoje em dia se considera que todo ser vivo é capaz de aprender, formar algum tipo de memória, certo? Mas outras, por exemplo, o pensamento lógico-matemático, aí, né, planejamento, julgamento moral, parece realmente que é algo bem específico, especializado, né, que você não vai encontrar isso em todas as espécies, de seres vivos ou de animais. A neurociência afetiva aborda os sentidos, os afetos, e quem escreveu um livro, o primeiro trabalho de neurociência afetiva foi o Coxip, que faleceu há um ano, mais ou menos. Ele procura explicar, ele criou toda uma teoria assim, nova sobre o que chamava de afetos. Né? Na filosofia a gente já vai encontrar lá no Spinoza, lá, 60 e tantos tipos de afetos que ele identificava, né? E aqui, com o Coxip, ele propõe uma categorização nova, diferente, né? E também propõe substratos cerebrais em mamíferos, humanos, que apresentam uma novidade em relação à neurociência cognitiva. Né? Ele realçou, dentre outras coisas, os hormônios que nós temos no cérebro, chama neuropeptídeos. Então, esses hormônios estão ligados a várias de nossas emoções. Né? Então, por exemplo, o cuidado da mãe com o filho, né, vai estar ligado com a liberação de certo hormônio. Quer dizer, as bases biológicas dos afetos. E atualmente a neurociência afetiva se estende, né? A gente fala hoje de psico, neuro, imuno, endocrinologia. Quer dizer, você tem uma interação, sistema nervoso, imuno, endócrino. Nós temos um sistema de neurônios no coração, no estômago, no sistema nervoso interno. Então, tudo isso está envolvido na neurociência afetiva, na geração por afeto, sentimento. A gente pode abranger, ter um leque de abrangência muito grande, vai desde o nosso estado de humor, o nosso sentir bem, né? Sentir satisfeito, feliz ou não, né? Então, vai envolver, na verdade, o corpo todo, né? Tem uma parte do cérebro que é mais voltada para essa questão das emoções, que trabalha mais com isso, os afetos e emoções, e tem uma série de outras partes do nosso corpo que estão envolvidas, assim como no sistema da ação, né? O sistema da ação, evidentemente, não está restrito ao cérebro, né? Porque vai ser um sistema que vai... O neurônio que está aqui, ele manda um comando para o músculo que está aqui na perna, e o músculo tem um sensor que manda o sinal de volta para o cérebro. Então, a gente sai dessa visão cerebralista, né,
e uma visão mais ampla, né, da cognição, do afeto e da motricidade. A partir de Damasio, né, se costuma distinguir sentimento e emoção, porque a emoção é algo mais fisiológico. Então, por exemplo, se eu estou estressado, meu cortisol aumenta, né, tem uma série de respostas fisiológicas, mas não necessariamente isso vai gerar um estado subjetivo, de eu estar me sentindo estressado. Né? Eu posso estar me sentindo disposto e tal, mas eu faço exame de sangue e meu cortisol está alto. Então, fisiologicamente eu estou estressado, porque o cortisol não pode ficar alto muito tempo, porque ele vai gerar doenças. Né? Agora, o sentimento seria quando você tem a experiência subjetiva, embora tenha um debate grande, mas eu descobri até recentemente que o Freud também entendia assim, que o sentimento ele é consciente, ele é vivido. Mas o próprio Damasio, que propôs a distinção, ele diz que existe sentimento inconsciente. Aí eu já complico um pouco. Seria bom se o Damasio também defendesse que o sentimento é necessariamente consciente, facilitaria muito a vida da gente. Mas ele mantém essa ideia de que existem sentimentos inconscientes, eu não consigo nem conceber. Mas, tudo bem. Neurociência da ação. Ela vai abordar o agir, né, a ação, ou o chamado comportamento aberto, né, porque no behaviorismo lá do Skinner você tem um comportamento coberto, que seria as nossas funções internas, fisiológicas, e o comportamento aberto, que é a nossa ação no ambiente. Né? Então tem várias partes do cérebro voltadas para isso, mas também tem várias partes do corpo, né? Praticamente todos os músculos, né, estão num ciclo de feedback com os neurônios cerebrais, que estão no sistema nervoso central. Né? Quer dizer, o cérebro tem músculos que são comandados voluntariamente e outros que são involuntariamente. Né? Então o sistema autônomo vai de modo inconsciente, mas está regulando, né, ação de vários músculos, e o córtex motor vai estar dando comandos para nossas ações voluntárias. Então, quando eu decido apertar aqui, né, um neurônio aqui manda um sinal para o meu braço, vai chegar até no meu polegar e vai contrair esse músculo aqui. Né? Então, e quando eu contraio o músculo, tem um sensor aqui no músculo que vai mandar um sinal para o meu cérebro de que a ação aconteceu. Então, são loops, né, no corpo. Então, por que eu estou falando dessas três neurociências? Para argumentar que cada uma daquelas três funções que eu coloquei aqui no diagrama, elas têm sistema consciente aqui vai envolver o corpo todo e, quem sabe, até alguma parte do ambiente, né, como se propõe na ideia da mente estendida. Existe uma estruturas distintas e funções distintas de cada uma desses três subsistemas. Né? Em termos fisiológicos mais precisos, né, a gente poderia fazer essa distinção entre cognição e sentiência com T, né, relacionado ao sentir, porque também tem a senciência com C, que é relativa a ter ciência, mas estou falando de sentiência com T. Em português tem essa possibilidade, né, de distinguir. No inglês é sentience, que seria o sentiência com T, até onde eu entendo, embora alguns confundam. Mas aí tem um problema terminológico aí, porque você tem consciência, consciousness, awareness, ciência com C e outros termos que se confundem, né? Resumindo a ópera, isso aí tem uns 20 artigos aí que eu publiquei na área mais ligada à filosofia da neurociência, né? Nós temos dois tipos de processamento no cérebro. Um por pulsos, que são conduzidos pelos axônios dos neurônios, que estão
isolados do resto do mundo pela baía de mielina, que é um tipo isolante, né? Então, a cognição, até onde a gente sabe, é feita por essas conexões, né, entre os neurônios, por meio, né, dos axônios, mandando certo tipo de pulso, parece discreto, parece, né, parece um código 01, porque foi aí que se inspiraram os computólogos, aí, começando com McCulloch e Pitts, e quem desenvolveu o programa de computador, né, se baseou na atividade do axônio do neurônio, que você tem, né, esses pulsos, todos eles praticamente com a mesma amplitude, parece um código Morse, né? Tá, 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 tá. Quer dizer, não é assim, tá, tá, tá. Não é uma música, né? São sinais discretos, né, que inspiraram a ideia do código binário, que está aí em todos os computadores. Então, isso é muito apropriado para o computador, para a gente também entender o que o computador faz. É um processo puramente de representação da informação por meio de um código, né? Não existe sentimento nenhum nisso aí. Então, estão fazendo um cérebro artificial só de neurônio, né? Super complexo, né? o Blue Brain. Mas eu antecipo, prevejo que não vai ser um cérebro semelhante ao de um ser vivo, porque nós somos capazes de sentimentos. E os computadores e esse cérebro artificial feito só de neurônios, mandando pulsos discretos, também não vai, porque não tem substrato para o sentimento aí, né? Por mais complexo, se aumentar o número de neurônios, de conexões, não vai gerar um sentimento, porque é apenas transmissão de sinais binários, né? E formando padrões. Pode ser muito complexo, pode armazenar muita informação ali, mas falta o sentimento. E aí, vocês vão perguntar, mas peraí, e o sentimento então na gente, no nosso cérebro? Qual é a base fisiológica do sentimento? Seriam ondas que passam pelo tecido. Quer dizer, então você tem os neurônios isolados pela barreira de mielina. Então isso aqui é um neurônio, né? Aqui a árvore dendrítica, aqui o corpo do neurônio, aqui o axônio. Esse axônio aqui no início dele, esses dendritos captam uma complexidade enorme de sinais, mas quando passa por esse pedacinho aqui, ó, transforma num código binário. Aqui tem uma espécie de um capacitor que converte a informação, codifica em impulsos, sim ou não, né? Dispara ou não dispara. Aí você tem o chamado spike train aqui, que vai percorrer aqui, né, e vai chegar para outros neurônios. E aqui nós temos a baía de mielina. Né, tem doenças em que essa baía de mielina se dissolve e a pessoa acaba até morrendo. Né? É uma coisa muito grave, porque esse sinal tem que ficar isolado. É uma espécie de um fio, uma capa. Né? E por uma curiosidade, né? Quando Einstein morreu, vários anatomistas pegaram partes do cérebro do Einstein para estudar, para ver o que tinha de diferente no cérebro do Einstein. Né? E não conseguiram descobrir nada, quer dizer, parecia um cérebro igual a todos os nossos. Né? Até que chegou na mão de um lá que descobriu, né, encontrou uma diferença. E a diferença é mielina, é chamada matéria branca, né? Porque o corpo do neurônio é matéria cinza. Aqui é matéria branca, é gordura. Mielina é lipídio, é gordura. Né? Então o cérebro do Einstein tinha mais matéria branca. E aí um estudioso de células gliais, ele inclusive relacionou essa presença maior de matéria branca no cérebro do Einstein com um tipo de célula que produz ela, que chama oligodendrócito, que é uma célula glial. Mas, curiosidade, né? Então, a inteligência, né? A cognição, a inteligência, a capacidade de fazer, elaborar pensamentos complexos, né? Fazer raciocínios lógicos, matemáticos, está ligado muito com essas conexões. Aqui tem só neurônio, né? Mas nós temos aí 100 bilhões conectados e mandando sinais dessa maneira. E é exatamente isso que a gente reproduz no computador. Então o computador é capaz de processar grande quantidade de informação. Mas isso não gera sentimento. Sentimento é outra coisa.
Aqui está um pouquinho mais complicado, mas é o meu modelinho aí de sentimento, tá? Desse lado aqui nós temos um neurônio, membrana do neurônio. Desse lado nós temos um tipo de célula que chama astrócito, que é uma célula glial. Essas células até pouco tempo não eram muito estudadas, mas de 1990 para cá, com novos recursos aí de observação, microscopia óptica, etc., a gente consegue visualizar a atividade do astrócito, que é uma onda de íons, e esse íon não está fluindo no vazio, ele está pegando carona com a água. Aí que é a hipótese, né? Por isso que atualmente eu chamo de onda hidroiônica. Esses íons são íons positivos, são, né, principalmente o íon de cálcio, é o Ca2+, ele é um cátion. Né? O íon de cálcio tem 18 elétrons, ele perde 2, fica com 16, então ele fica com a carga positiva de 2. Então esse íon de cálcio, por razões aí evolutivas, ele é muito funcional em todo ser vivo, né? Todo ser vivo, em toda a parte do corpo, toda a célula, o íon de cálcio é importante, inclusive no cérebro. Então, o neurônio, ele está, isso aqui é uma parte do dendrito. O dendrito está sendo ativado, ele está produzindo lá aquele potencial de ação que a gente, né, aqueles pulsos. Mas ele também está ativando o astrócito. Aqui eu não coloquei, né, os transmissores que o neurônio libera e se ligam aqui nos receptores dos astrócitos. Ao ativar certos tipos de receptores, né, vai ativar um caminho de transdução de sinais, que é um processo de sinalização dentro do astrócito, que vai chegar lá no retículo endoplasmático, que é o lugar onde estão armazenados os íons, né, a célula armazena os íons de cálcio dentro desse retículo, e vai liberar e vai gerar uma onda. Essa onda pode ir para outros astrócitos aqui, então é uma onda intercelular, ela começa no astrócito e vai para outros astrócitos. Ela pode também ir para o meio sináptico aqui. E foi uma descoberta razoavelmente recente, né, deu o prêmio Nobel para o Peter Avery, que a água entra dentro das células por uma proteína que tem um furo, né, um canal, proteína que se chama coporina. E essa coporina, ela tem um sítio positivo aqui, então ela faz que a água que entra aqui dentro seja água negativa. Água negativa é H2O3. Ela é uma espécie de um gel. Então, a gente sabe aí pelas leis de Coulomb da física que positivo e negativo se atraem, né? E partículas da mesma carga se repelem. Positivo e positivo repelem, negativo e negativo repelem. Então, o cátion é positivo e a água dentro da célula é negativa. O que acontece? Se atraem. Só que o íon de cálcio, ele não vai entrar dentro da água negativa, isso aqui é chamado de exclusion zone, porque ela é uma espécie de um gel. Então o que vai acontecer? Aqui ele vai deslizar, vai ser uma espécie de um guia, né? Vai gerar um dipolo positivo e negativo e, né, então vai criar a onda que eu considero que é a base fisiológica do sentimento. Quer dizer, nós teríamos então a cada sentimento uma geração dessa onda, íons se movendo, a energia dos íons, né, se propagando, nessa água que está dentro da célula, que é uma água negativa, né, essa água da torneira, ela é uma espécie de um gel. Isso também é uma descoberta bem respeitável e bem acreditada. Então, aí seria essas ondas, elas vão percorrendo o tecido aqui, né? Então esses íons de cálcio são liderados aqui e se ligam com esse neurônio, quer dizer, que já forma um ciclo, né? Porque esse neurônio ativou o astrócito vai ativar o neurônio de volta. No meio dessa celular, além do fluido, né, chamado fluido extracelular, que nós também temos no líquido cérebro espinhal, né, que está em contato, isso tudo está tudo em contato, né? O fluido entre as células e o líquido cérebro espinal. Então, nesse meio vão se difundir os íons também. E tem aqui um negócio chamado matriz extracelular, que também tem proteínas que têm sítios negativos que também podem conduzir essa onda. Então essa onda
né, sai de dentro aqui dessa célula, que é um astrócito, passa, é guiada por aqui e esses íons vão se ligar aqui com esses receptores do neurônio. Então, em resumo, né, o sentimento seria uma onda que passa no tecido nosso, né? E a cognição seria aqueles pulsos discretos que são reproduzidos de uma forma fisicamente diferente no computador, mas seguindo o mesmo princípio. Então, a gente teria uma diferença, inclusive fisiológica, entre conhecer e sentir. Uma forma de abordar isso, que é bem conhecida, é a teoria do Paul MacLean, né, cérebro triune. Então, aqui se coloca a diferença entre o instintivo, o emocional e o cognitivo em termos de três estruturas cerebrais que foram se superpondo ao longo da evolução. Então, nós teríamos o cérebro mais primitivo, que ele dirige nossos reflexos, controla nossos instintos, né? Então nós temos sede, fome, controle da temperatura, controle hormonal, fugir ou perseguir, né, uma presa ou fugir do predador, a reprodução, controle da respiração e do coração. Então aqui nós temos o cérebro mais antigo geneticamente, né? Depois nós temos o chamado sistema límbico, que vai controlar nossas emoções, basicamente, né? Temos aqui, como o Panksepp propunha, o Panksepp se baseou no MacLean. Aqui, né, hormônios chamados neuropeptídeos, hormônios cerebrais, que controlam aqui, por exemplo, a noção de território. Você, né, um cachorro, por exemplo, tem um mapa do seu território, ele tem uma noção de território, medo, raiva, agressividade, o amor maternal, ansiedade, o ódio, ciúme. Então, é o sistema límbico. E temos aqui em amarelo o neocórtex, que é essa camada mais externa, né, que se desenvolveu mais nos primatas e cetáceos, né, os golfinhos, baleias também têm essa característica, e teria as funções propriamente cognitivas, que a gente, né, considera assim, a racionalidade, né? Então nós temos aqui os processos perceptivos, diferenciação de pensamentos e emoções. Quer dizer, você mais para o límbico é mais emocional, mais aqui para o neocórtex é mais racional, mais cognitivo, pensamento, né? Discriminação do comportamento apropriado, autorreflexão, quer dizer, eu estar ciente do que diz respeito a mim, né? Eu como distinto do mundo, né? Autoconsciência, ou consciência da consciência, aí tem várias acepções, né, ligadas a esse self. Resolução de problemas, que é o conceito contemporâneo de inteligência, né? Inteligência, desde inventar lá o teste do QI, a ideia de inteligência está ligada com a resolução de problemas, inteligência prática. Atualmente inventaram aí uma coisa híbrida que é a inteligência emocional, né? Seria uma capacidade da inteligência de controlar a emoção que estaria no sistema límbico, baseada no sistema límbico. Então seria um controle do córtex, principalmente o córtex frontal sobre o sistema límbico, a inteligência emocional. Satisfação de metas, né? Então a gente planeja o futuro, a gente cria estratégias para chegar nos nossos objetivos, e aí então a gente avalia se a gente está atingindo o objetivo ou não, né? Então tudo isso faz parte dessa racionalidade que estaria ligada ao terceiro cérebro, o cérebro mais novo, que é o neocórtex, certo? Isso tem uma aplicação na economia, né, que o Kahneman, que ganhou também o prêmio Nobel, é um neurocientista que ganhou o prêmio Nobel de Economia, né? Ele distinguiu sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 que opera quando é 95% do tempo. Então aqui já é uma revolução na economia. Ele está dizendo que o sistema 1, que é rápido, automático, impulsivo, associativo, emocional e às vezes até ação inconsciente,
né, ligado ao sistema límbico, que seria o cérebro 2 do McLean, está dizendo que esse sistema 1, 95% das vezes é o que nos guia no nosso comportamento econômico. E esse comportamento econômico praticamente abrange quase tudo que a gente faz, né? Então, seria a ideia de que nós somos muito mais guiados pela emoção do que pela cognição. E o sistema 2 seria mais lento, consciente, quer dizer, consciente aqui no sentido reflexivo, né? O autoconsciente, porque a emoção também pode ser consciente, entende? Deliberativo, analítico, olha o pessoal da filosofia analítica, né? Está aqui em 5%, quer dizer, filosofia analítica, 5% das nossas decisões a gente se baseia, né, nesse tipo de racional, lógico, né? Que seria o cérebro, o neocórtex, que corresponde ao cérebro, o terceiro cérebro do McLean, né? Bem, então, voltando agora para as questões propriamente de economia, né? Com essas considerações da neurociência, eu quero chegar na seguinte conclusão, de que a gente precisa levar em conta as questões psicológicas da economia. E as questões psicológicas, para a gente entendê-las melhor, a gente precisa levar em conta também a neurociência, né? Porque a gente pode argumentar aqui num evento de filosofia, de repente, que as emoções nada mais são uma forma de cognição. Tem muitos filósofos que pensam assim. Mas, quando você vai mergulhar na neurociência, como fez o Damasio, né, o Paulo-Cipe, etc., você vê que as bases estruturais, anatômicas e fisiológicas, funcionais, da cognição e do afeto, do sentimento, da emoção, são diferentes. Então, são diferentes tipos de atividade mental, né, que a gente... E isso parece ter relevância para a economia, né? Então, nós temos um prêmio Nobel aí em economia dizendo que nós somos 95% das vezes guiados por esse, que no meu modelo seria essas ondas do sentimento. Essas ondas nos motivam, nos levam a optar por aquilo que aparentemente vai nos dar mais satisfação, né? E só 5% das vezes do tempo a gente teria uma decisão baseada num cálculo do futuro, né? Uma coisa racional, o que vai ser melhor para mim, talvez seja melhor agora eu deixar de fazer alguma coisa para ter mais condições no futuro, né? Isso explicaria, né, porque a maior parte das pessoas, pelo menos na nossa cultura, né, muitas vezes gastam tudo que tem, às vezes gastam mais do que tem, né? E é claro que tem pessoas que chegam nessa situação porque estão desempregados, então não é nesse sentido que eu estou falando de uma situação que a pessoa teria condições de guardar, mas não guarda, né? É um aspecto afetivo que está passando por cima do racional. Ela tem vontade de comprar um celular novo, né? Então ela se endivida. Então, voltando aqui para a economia, aí já entrando um pouco na motivação de todo esse estudo, que a gente tentar entender, né, a economia brasileira, né, em última análise. Não sei se você sabe, mas eu fiz curso de graduação em filosofia e administração. Então eu sempre fico, embora eu não pratique profissionalmente a administração de empresas, mas eu tenho um certo, digamos assim, quando tem tempo, né, um certo pendor para pensar questões ligadas à economia, administração pública, né? Então, uma corrente que a gente pode dizer que historicamente foi bem sucedida no pós-guerra, em situações de crise, né, é aquela que o economista, matemático John Maynard Keynes, né, elaborou, e que, fazendo um resumo aí bem grosseiro, né, seria assim:
nós estamos numa crise recessiva, né? Qualquer crise recessiva do sistema capitalista. Segundo Marx, o capitalismo não vai passar ciclicamente por crises. Por quê? Basicamente porque uma empresa capitalista, ela precisa pagar para os trabalhadores um salário que é um valor menor do que os trabalhadores produziram, né? Teoria da mais-valia. Então, o que vai acontecer? A empresa produz uma série de bens, depois ela tem que vender. Quem que vai comprar? A maior parte da população é constituída de trabalhadores. Esses trabalhadores, eles não têm condição de comprar tudo que é produzido, porque o salário que eles recebem é menor do que o que eles produziram. Você estender isso para toda uma economia, a teoria da mais-valia, você pensa inicialmente em termos de uma fábrica, mas você pensa em termos de um país, né? Então, a massa de recursos que está na mão dos trabalhadores para comprar os produtos que foram produzidos é menor que o valor desses produtos, porque o salário deles é menor, né, do que o que eles geraram. Então, os sistemas capitalistas, se não resolverem esse problema, entram em crise. Como são as formas de resolver esse problema? A primeira forma foi o colonialismo. Então, esses produtos eram enviados para países da periferia em troca de matéria-prima para produzir mais. Quer dizer, então, esses produtos que necessariamente vão sobrar nos países mais desenvolvidos, né, do ponto de vista capitalista, eles têm que ter um destino, né? Não pode doar esse produto para os trabalhadores, porque eles vão deixar de comprar e o capitalista, o empresário, precisa vender tudo, porque ele só vai ter lucro se ele vender tudo. Se encalhar metade da produção, ele vai ter prejuízo, vai fechar a empresa. Então, a primeira estratégia é colonialismo, né? Mandar esses produtos para as colônias, produtos obsoletos e em troca de matéria-prima para produzir mais. Só que chegou um momento que os países fizeram suas revoluções de independência, né? O colonialismo entrou em crise. Aí entrou o Keynes, né? A segunda. Tem uma outra estratégia também, que é provocar uma guerra e matar um monte de gente, né? E aí tem que construir tudo aí. Mas essa eu nem vou me deter nela. A outra ideia genial, né, foi do Keynes. Qual que é a ideia do Keynes? É o seguinte: o Estado incentiva a economia, né, emitindo moeda e colocando esse dinheiro na mão do trabalhador, de alguma maneira, né? Então nós temos aqui um ótimo exemplo disso, que foi o Bolsa Família. O que acontece? O trabalhador, se ele tem assistência médica gratuita, se ele tem transporte quase gratuito ou gratuito, né? Se ele tem um sistema previdenciário que funciona, se ele tem uma série de condições oferecidas pelo Estado, vai sobrar mais do salário dele para consumir os produtos e os capitalistas vão conseguir vender tudo, ou quase tudo, certo? Porque se eu tenho que pagar médico, tem que gastar meu dinheiro com questões que o Estado poderia me dar, né? No final eu não sobra dinheiro para consumir. Agora, a partir do momento que certas necessidades básicas estão satisfeitas, então sobra mais recursos para o trabalhador comprar e consumir mais os produtos, né? Foi essa sacada do Keynes. Então, muitos países tiveram sucesso de sair da crise do capitalismo, uma crise cíclica do capitalismo, né? De sair de crises, né? Vários tipos de crise, né? Até os Estados Unidos, na crise imobiliária de 10 anos atrás, como é que ele saiu da crise? Emitiu um dólar adoidado, né? Reaquecendo a economia. Só que aí surgiu um outro problema, né? Com a adoção do keynesianismo, houve a chamada Estado de Bem-Estar Social, a social-democracia. Só que os Estados ficaram endividados demais. E estão endividados demais, né? O Brasil não é o Estado brasileiro não é mais endividado, ele é até pouco endividado em relação ao PIB, né? Tem outros países que têm, o próprio Estados Unidos, a China, Japão, tem dívidas enormes. Mas também não tem como sair disso, porque eles precisam fazer algum tipo de programa social para manter o nível de consumo e a economia aquecida, né? A China, com o nível de crescimento que estão, né, eles emitem a moeda chinesa adoidado, né?
Só que pode dar errado também, né? Na Venezuela deu errado, eles emitiram muito dinheiro, gerou uma inflação galopante, mas depende da conjunção de fatores, né? Agora na Venezuela tem uma reforma monetária e emissão de moeda digital, né? Quer dizer, é bem complexa a situação, mas como uma receita geral para sair da crise, o Keynes eu acho que pode ser considerado, não que se vá tomá-lo como uma cartilha que vai ser seguida e vai sempre dar certo, mas essa ideia, né, dele é válida. E até a década de 60, início da década de 70, só o Estado podia emitir dinheiro e tinha que estar baseado no ouro, né, chamado lastro no ouro. O que significa isso? Né? Todos os estados tinham que ter uma reserva de ouro para poder ter uma quantidade de dinheiro circulante suficiente. Até por isso que, na época do mercantilismo, né, o ciclo do ouro aqui no Brasil, né, para exportação, né, esse ouro foi tudo embora. Porque se precisava ter o padrão ouro, né? Mas aí isso mudou muito, o padrão petróleo que os Estados Unidos usam, mas agora surgiu a moeda digital. Então isso vai mudar muita coisa, ainda não se sabe como, né? Porque tem muitos interesses em jogo, né? Então o Bitcoin estava valorizando muito, mas deram uma rasteira nele que um monte de gente levou prejuízo, né? Mas precisa ter uma justificativa para as emissões, né? Porque senão os estados emitiriam moeda toda direito sem nenhum critério e isso geraria uma inflação, né? Realmente, se fosse sem critério a emissão de dinheiro, gera inflação. É o que os economistas ditos neoclássicos, ou vulgarmente conhecidos como neoliberais, né, dizem, né? Não pode emitir dinheiro porque vai gerar inflação. Só que depende das condições, né? Então aí entra toda uma discussão que no fundo é filosófica, embora não pareça. Então agora vamos entrar aqui nessa questão da moeda, né? O dinheiro é uma coisa assim fascinante, né? Até o nosso amigo Karl Marx, né, escreveu bastante sobre o dinheiro. Então, um pedaço de papel ou um pedaço de metal, né? Por que é valorizar? Como que ele adquire um valor, né, para você poder trocar por bens que aparentemente tem muito mais valor, né, de uso do que o dinheiro não tem valor de uso praticamente, né? Assim, no sentido de você pode calçar uma coisa com uma moeda aqui, mas agora eu vi uma matéria aí que uma moeda que saiu em circulação na Venezuela, tinha tanta aquela moeda que os artesãos estão aproveitando para fazer sacolas assim, com a nota, né? Acho que eles passam alguma resina e aí fica bonito, mas a moeda perdeu o valor, né? Quer dizer, mas é uma coisa meio absurda, né? A moeda como um valor de uso, como material para fazer uma bolsa. Né? O X da questão da moeda é, no fundo, psicológico. Né? E os bons filósofos da economia entendem isso realmente, né? Que é algo simbólico que vai estar ligado, né, à parte afetiva. Né? Você pensar, a moeda, então, ela na verdade tem os três aspectos. A moeda não é só uma coisa física, não é só o papel ou o metal. E aquilo que dá o laço, né? Ouro, petróleo. Se você quiser ter uma teoria puramente física da moeda, você não vai muito longe. O aspecto físico é um dos aspectos, mas não é o único, né? Tem que pensar. Agora, com as moedas digitais, o aspecto informacional ficou evidente, né? De você ter um código, né, que pode servir como garantia da moeda, embora muita gente duvide, né? Porque parece que tem que ter um certo número de computadores ligados para poder manter esse código ativo, né? Mas a Venezuela já está adotando isso, está na frente da gente. Se aponta que para os BRICS, né,
países emergentes, seria importante lançar uma moeda digital que seja deles, não dependendo do dólar, para não ficar na dependência do dólar ou de outros. E o aspecto afetivo, né, que vem da confiança. Então você vê que, infelizmente, né, quando você tem, as pessoas não confiam na própria moeda e correm para comprar o dólar, gera um desastre, né? A Argentina está numa situação dessa lá com o senhor Macri, né? Que se apregoou como ia resolver tudo lá e agora está dando para os burros nada. É um aspecto afetivo, né? Que movimenta muito a economia. Então a gente tem que pensar o sistema econômico nessas três dimensões: físico, informacional e afetivo. E pensar quais as vantagens ou as qualidades positivas que o Brasil tem nesses três aspectos, né? Físico, de riqueza da natureza, riqueza material, né? Aspecto informacional entra também em todo um sistema aí de inteligência, né? de conhecimento, não é só de ter dados, mas é de como usar esses dados também, né? Como usar o conhecimento, como usar a ciência, a tecnologia na economia, né? Aqui eu não detalhei isso, mas está implícito aí. E o aspecto afetivo, que, né, a gente eu cada vez mais vejo que é importante. Questão em relação ao preço. O que determina o preço, né? Eu acho que aqui vai estar também ligado à questão da inflação ou da deflação. O que faz os preços aumentarem e o que faz os preços diminuírem? Tem um aspecto material, né, que você vai ter um custo de matéria-prima, o capital físico, né, as máquinas, equipamentos, o trabalho humano, quer dizer, o trabalho corporal é considerado aspecto material também. A gente sabe, o ser humano não é um corpo, não é uma máquina, mas é usado como máquina, né? Custo de produção e comercialização, etc. Tem um aspecto informacional. Aqui tem esse autor, o Hayek, que, digamos assim, é mais próximo de correntes liberais, né, de conservadoras, mas ele tem algumas ideias interessantes. Para ele, o sistema econômico é um sistema cognitivo, ou seja, o preço traz informação sobre a auto-organização do mercado, ou seja, a busca, né? Por que uma melancia custa R$10? Isso você tem uma série de pessoas vendendo melancia, uma série de pessoas comprando, você vai ter um processo de auto-organização. Então, vai haver, né, dependendo de quantas melancias estão sendo vendidas, quantos compradores tem, né, etc., vai existir um ajuste que vai resultar que você vai, de repente, encontrar um monte de gente vendendo melancia a R$10. Alguns vendendo a R$ 9,99, né, outros vendendo a R$ 10,99, mas ali vai criar um eixo ali, né, um certo... Então, tem esse aspecto também, né, do preço. Ele o mercado se auto-organiza e tem uma espécie de um atrator. O preço seria um ponto em que possibilita que os agentes, né, maximizem seus ganhos. Então, assim, né, os vendedores consigam ter o maior lucro possível, os compradores consigam ter o preço mais interessante possível, né, porque é claro que se de repente um vendedor está desesperado e colocar a melancia a R$5, ele vai... os ganhadores vão ganhar, vão pagar metade, né? Só que isso vai tirar um vendedor de circulação, porque se ele vendendo por R$5, ele não vai conseguir investir para produzir melancia no ano seguinte, etc., né? Quer dizer, então é um sistema dinâmico. Esse tipo de consideração muitas vezes se coloca como sendo contrário à visão mais materialista, que estaria ligado mais ao marxismo, mas aqui eu estou propondo que são
níveis de complexidade do mesmo sistema, que você não tem que opor um nível ao outro, todos eles acontecem ao mesmo tempo. E o aspecto afetivo seria a satisfação subjetiva que os produtos podem gerar para o consumidor, como abordado pela teoria marginalista. Né? Então, é uma discussão que existe, né? Será que a satisfação é uma função simples do nível de consumo, da quantidade de consumo? Parece que não, né? Quer dizer, até um certo ponto, a pessoa tem uma qualidade de vida e está satisfeita com a sua vida, depende de ela ter um mínimo de consumo, mas chega num ponto que aí descola, né? Aí a pessoa já atingindo a satisfação com um certo mínimo, com certa quantidade de consumo, não adianta você aumentar adoidadamente o consumo, porque você não vai continuar aumentando sua satisfação. Né? Isso parece evidente assim, nos casos que a gente vê na mídia. Né? Quer dizer, a pessoa excessivamente rica que começa a fazer bobagem com dinheiro e você vê que perde o sentido. Né? O excesso de riqueza não necessariamente, quer dizer, uma quantidade grande de recursos não necessariamente vai corresponder a uma felicidade. Quer dizer, chega um ponto. Agora, uma pessoa, uma família que não tem recursos para satisfazer suas necessidades básicas, o nível de satisfação não pode ser alto. Quer dizer, então existe um certo acompanhamento entre o nível de consumo e satisfação até um certo ponto. Depois, né, quer dizer, não adianta muita riqueza, isso não vai implicar em proporção ao aumento da felicidade, proporcional ao aumento da felicidade e da satisfação. Quer dizer, aí já são outros fatores que entram. Aqui tem dois itens que já são verbetes na Wikipedia: a contabilidade de capital natural e a economia da felicidade, que seriam os dois principais aspectos que a gente poderia pensar em relação ao Brasil. Né? Que eu acho que realmente a gente teria muito a ganhar se a gente levasse em conta isso aí, e não puramente o produto interno bruto tal como ele atualmente é pensado. Né? Nosso produto interno bruto está na base do crescimento, está na base do 0,01, né? Quer dizer, está muito baixo. Né? Mas a gente não significa que nós sejamos um país fracassado economicamente. A gente tem vários recursos que a gente poderia levar em conta também para avaliar nossa economia. Né? Contabilidade de capital natural. Calcular o total de estoques e fluxos de recursos naturais e serviços em determinado ecossistema ou região, em termos físicos ou monetários. Então, pensando, né, em última análise, né, numa utilização sustentável. Então, aqui nós temos aquela situação que eu mencionei no início da palestra, de o Brasil ter uma quantidade enorme de recursos que só entram como um peso, né, para a economia, porque, né, o Estado teria, né, que monitorar e manter, né, esses recursos, mas isso não traz, com exceção daquela economia do carbono, né, que ali você plantando árvores ou mantendo uma floresta em pé, né, o proprietário da terra poderia ter um ganho, né, de crédito de carbono. Mas com exceção disso, não existe uma forma das pessoas, ou do próprio Estado, terem valorizado os recursos que não são utilizados naquele momento. Então, de você estar mantendo, né, uma nascente de águas funcional, né, sem haver assoreamento de rios, mantendo a mata ciliar, etc. Tudo isso tem uma obrigação da legislação ambiental, mas não traz uma contrapartida.
Então seria o caso de se pensar um outro tipo de contabilidade dos bens dos recursos naturais, em que no chamado produto interno líquido, né, que seria o último slide aqui, né, substituir o produto interno bruto, a gente pensar uma forma de a gente avaliar a economia levando em conta todos esses recursos que a gente tem, para que eles sejam valorizados e mantidos. Né? Porque para você preservar uma floresta tropical custa muito dinheiro, então ela tem que ser valorizada para bater uma coisa com a outra. Né? Outro aspecto é esse, né, chamado economia da felicidade. Parece coisa de filósofo, mas filósofo existencialista, né? Mas é real, encontrar uma forma, deve ser uma forma bem perfeita, né? Mas existe, né, de quantificar a felicidade, através de entrevistas, algum tipo de questionário, né? Então, é um estudo quantitativo. E da evolução positiva ou negativa de bem-estar. Isso complementa, porque a gente viu, né, que não necessariamente a riqueza material e o bem-estar vão estar sempre juntos. É praticamente impossível ter bem-estar no estado de penúria material total. Né? Mas, chegando num certo ponto, são coisas diferentes. Né? Com certa satisfação das necessidades básicas, né? Já se pode atingir um nível alto de felicidade sem, correspondentemente, ter um nível alto de riqueza material, que seria o que acontece, né, em alguns países e que pode estar acontecendo no Brasil, ou pode ter acontecido no Brasil, também porque o Brasil tem um dos melhores índices de felicidade, apesar de toda a crise econômica. Trata-se de indicadores relacionados com a felicidade que devem ser maximizados em vez de riqueza, rendimento ou lucro. Quer dizer, é preciso, sem dúvida, ter um certo patamar mínimo de riqueza material, mas, além disso, as pessoas podem dirigir a sua vida, o país pode dirigir suas políticas para a felicidade e não para um consumo excessivo, né, destruição da natureza, etc. Tem aquela famosa estimativa, né, se todos os países atingirem o nível de consumo dos Estados Unidos, a Terra acabou, né, a vida na Terra acabou, porque é muita ênfase na riqueza material e pouca ênfase na satisfação que se supõe que acompanharia essa riqueza material, mas não acompanha, né? Porque você chega num certo ponto que aumentar o nível de consumo não vai trazer satisfação. Né? E o caminho para se obter mais felicidade seria outro, não seria o consumismo, seria, né, atividades culturais, relações humanas mais saudáveis, com mais gratificação subjetiva, né, do plano dos afetos. Não é algo que, como diziam os Beatles lá, né, não é algo que o dinheiro pode comprar. Money can buy me love. Bem, gente, acho que já está na hora aqui de terminar, né? Então, a gente precisaria repensar o sistema econômico brasileiro, a política do Fundo Monetário Internacional, até um certo período, até uns 5 anos atrás, quando houve aquele fracasso de Portugal, da Grécia, né, de medidas excessivas, que a receita que foi aplicada no Brasil, no passado também, com pouquíssimo sucesso, né, o Fernando Henrique Cardoso entregou o governo para o Lula em 2002 com um país em uma crise econômica por seguir essas receitas do FMI, né? E o Lula intuitivamente conseguiu reverter, fazendo coisas que os economistas diziam que estava errado e que funcionou. Quer dizer, ele manteve o Meirelles no Banco Central, com uma política de
certa austeridade, ao mesmo tempo ele injetou recursos na economia através dos programas sociais, bolsas, né, família, oportunidade de estudo, fazendo com que pessoas, o mercado interno, chamado mercado interno, crescesse, né, com mais pessoas consumindo e participando, né, da vida econômica. Então, essa política do FMI que era aplicada aqui, que o próprio FMI hoje condena, né, ele refez as suas orientações políticas, né, política econômica. Então, o FMI saiu de uma visão neoclássica, né, que é aquela simplesmente de restringir os gastos públicos, né, e esperando que com isso a economia vai melhorar, né, que é o que alguns candidatos ainda propõem até hoje, mas isso já falhou no Brasil, já falhou em praticamente todos os países que foi aplicado, né. E a tendência, e já está no próprio FMI, é de resgatar as medidas keynesianas, né, de como que combate uma recessão. É você restringindo ainda mais as verbas para os programas sociais? Não, aumentando os recursos para os programas sociais e para tudo que possa ajudar a população a ter maior saúde econômica, financeira, para poder reativar a economia, né? Só não pode esses recursos irem para as mãos erradas, aí realmente não funciona. Então é mais ou menos isso que está colocado aqui. A necessidade da gente pensar em como que se faz essa emissão, né, e como que essa moeda chega na sociedade para que a gente possa fazer justiça às nossas vocações. A gente não pode ter ideia que nós somos um país economicamente fracassado. Nós temos muitas riquezas naturais, humanas, muitas potencialidades, né, mas a gente tem que apostar, né, nas coisas certas, né, porque se o Estado coloca o dinheiro nas mãos erradas, vai piorar a situação, né? Infelizmente, isso aconteceu um pouco no passado, né? Quando a chamada, por exemplo, Bolsa Empresário. Você põe dinheiro na mão de quem já é rico, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai mandar para o exterior, para o paraíso fiscal, vai, né, gastar esse dinheiro ou vai até aumentar a inflação, porque se tem mais dinheiro circulando na mão de quem pode comprar e pode fixar o preço, as coisas acabam tendo um preço maior, né? Então a gente vê que 10 anos atrás o preço de imóveis estava supervalorizado. Então, sei lá, uma casa que estava aí a R$1.000, hoje está a menos de 500 mil. Por quê? Porque estava supervalorizado, porque estava com muito dinheiro circulando entre os ricos, né? E a medida keynesiana deve ser usada para aumentar o poder daqueles que estão endividados, desempregados, sem recursos, ou que não têm recursos para fazer um empreendimento, para criar uma empresa, gerar serviços, gerar, né, atividade econômica. Tem que ser assim, senão... Bem, gente, concluindo, eu fiz uma especulação semi-matemática aqui, que seria a ideia do produto interno líquido. Então, valorizando as 3 dimensões da experiência, segundo o Molino de Aspecto, valorizando em relação à natureza, tá? E também a dimensão afetiva, né, da felicidade, sofrimento. Então, esse termo produto interno líquido já existe, né? Seria o produto interno bruto subtraindo todas as despesas ou contratempos, tudo que... Então, você teria aqui, né, o produto interno líquido. Seria o produto interno bruto menos a degradação da natureza, o sofrimento, né? Se dá para quantificar a felicidade, deve dar para quantificar os sofrimentos também. Mas
as medidas no sentido da sustentabilidade e o aumento da felicidade. Quer dizer, então seria, né, aí um esboço de um esboço de um esboço de uma forma diferente da gente ver a economia, que eu acho que me motivado a tentar elaborar isso. Eu acho que tem muitas lacunas ainda, tem mais lacuna do que preenchimentos, né? Mas eu trouxe aqui para vocês, é a primeira vez que eu apresento esse assunto aqui, né? Então vocês estão sendo, de certo modo, minhas cobaias aqui para ver assim, a reação que vocês vão ter, né, que os filósofos, como vocês avaliam esse tipo de uso da filosofia que eu estou fazendo. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Senhor Alfredo, obrigado pela palestra. Agora eu vou chamar a professora Érica para debater. Deixa eu virar aqui para... Eu queria agradecer ao convite, agradecer e parabenizar o professor Alfredo pela ótima apresentação. Eu lamento não ter tido acesso, como eu disse, né, de antemão ao material da apresentação, porque teria feito uma leitura detida, porque o tema é, de fato, muito interessante, apaixonante, né? Mas o que eu posso fazer baseado na apresentação aqui, algumas questões, mas de muito esclarecimento mesmo, a respeito do que você apresentou. Se você puder voltar naquele slide de um diagrama da teoria da consciência. Ele tem uma corrida. Isso. Bom, essa teoria da consciência seria, esse diagrama, ele representa o monismo de aspecto? Você quer que eu responda já ou deixa eu Eu posso fazer mais algumas questões. Acho melhor eu responder, porque senão depois eu esqueço. Senta aqui, senta aqui. A gente podia dialogar aqui. Na legenda ali que ficou faltando, né, eu digo que para o monismo do aspecto, a consciência vai envolver os três, né, um sentir. Vocês podem ver que aquela bolinha verde do sentir, ela não está ligada diretamente com o ambiente. A interação com o ambiente vai ser pelo conhecer e pelo agir. O perceber está dentro do conhecer ali. Percepção, aprendizagem, memória, funções cognitivas, né? Então a gente interage com o ambiente pelo conhecimento e pela ação, mas essa interação pode não ser consciente. Quando tiver o sentir participando do jogo ali, das interações, aí é consciente. Isso é o monismo do aspecto. Então, o que faz a informação ser consciente é o sentir. E aí, relacionado, né? Então, esse sentir não é a sensação. É parte da sensação, né, chamado qualia. Então, quando, por exemplo, eu coloco um alimento na minha boca, vai existir um processamento de informação inconsciente que vai gerar uma série de sinais, né, de potenciais de ação, que desde as papilas gustativas da língua até o córtex sensorial, isso tudo é inconsciente. Mas, quando eu sinto o gosto, seja o qualia, aí é o sentir. Quer dizer, então, aquilo que a gente chama de sensação, ela tem uma parte cognitiva e tem uma parte do sentir. Se completa com o sentir, né? Então, por exemplo, se eu pisar num prego, né, vai existir um processamento de informação inconsciente no meu nervo, vai existir uma cognição do evento que eu vou representar para mim que eu pisei no prego, digamos assim, que alguma coisa aconteceu no meu pé. Até aí, né, não teria sentido. Mas quando eu sinto a dor, aí já estamos na esfera do sentido, certo? Então, a dor é o cume
é o cúmulo da sensação. Né? Quer dizer, quando você está anestesiado, digamos, você vai ter, você aí não vai ter nem mas digamos que você esteja anestesiado só, quer dizer, porque é diferente anestesia e analgesia. Você pode estar analgesiado para não sentir dor. E sentir que você pisou num prego, mas você não vai sentir a dor, beleza, né? Então, nesse caso, você teria a cognição, mas não teria a dor. Seria consciente. A dor é o sentimento. Né? A dor, o sabor. Né? Então, a palavra sensação, ela vai ter uma parte que remete a um processo cognitivo e vai ter uma parte que remete para o sentimento. O sentido, o quadro da coisa. Né? Isso realmente é um pouco difícil, porque na linguagem comum, né, a gente usa certos termos que vão, de repente, ter um aspecto cognitivo e também vão se referir ao sentimento. Né? No caso, sensação. Sensação tem a parte cognitiva, de formar uma representação, etc. E tem a parte do sentimento. O sentimento não é uma representação. O sentimento é uma experiência vivida. Né? Você sente a dor. Mas você também representa o que causou a dor, né? O pré e o propé. Então as duas coisas vêm juntas. Né? Mas dá para dissociar, pelo menos fazendo analiticamente, assim, né? Na realidade as coisas estão unidas, mas a gente faz uma análise filosófica, no caso, e vê dois componentes. Esses três componentes estão unidos, né? Mas com base na neurociência, na discussão da filosofia da neurociência, distingue essas três esferas. A minha questão em relação a isso, você explicou uma perspectiva filosófica que eu considero muito interessante, que é um realismo direto, uma percepção direta das coisas. Né? E aí a percepção, a sensação, o sentir e até mesmo o agir se dão de uma forma direta. Então, era mais nesse sentido. A outra questão que eu queria fazer é em relação ao que é esse sentir, né? Se eu entendi bem, você disse que máquina, computador, não tem um substrato do sentimento. Né? E que nós, seres humanos, através de ondas, ou alguma coisa que seria a base fisiológica do sentimento, sentiríamos. Né? E eu não entendi por que que, naquele quadro, como você apresenta isso dos seres humanos, por que isso não poderia ser replicado em máquina? Teria que criar um novo tipo de máquina, né, que tivesse um substrato em que pudesse acontecer esse tipo de onda. Mas os computadores aí que existem não tem esse substrato. Né? Uma vez eu fiz uma analogia, seria como você colocar uma corda de violino no computador, uma coisa que possa vibrar, né? Porque o sentimento seria o estado vibracional. Agora, no computador, se você vibrar o computador, isso vai ser ruído, porque ele não tem o substrato para processar o estado vibracional. Mas isso então seria uma questão, não uma impossibilidade, né? Não é uma impossibilidade, é impossibilidade só na arquitetura que existe. E a outra questão, considerando que da teoria se vai à prática, né? Redefinir ou repensar por si só o conceito de economia traria consequências práticas para o fenômeno, né? Para os sistemas econômicos, como o caso em particular do sistema econômico brasileiro. O que você diria sobre isso? Quais as consequências dessa redefinição do conceito de economia, considerando a sistêmica? Eu acho que eu pergunto. A gente está vendo todo esse debate aí dos economistas, né, então, a gente vê que todos eles estão presos dentro de uma caixinha, porque do modo como eles pensam, o Brasil não tem solução. Porque eles pensam num modelo de economia que
não tem como, né? Como é que você vai fazer no meio de uma recessão, metade das pessoas que trabalham informalmente não recolhe, não tem carteira assinada, não recolhe, né? 27 milhões para desempregados, e você vai fazer a reforma da Previdência para resolver anos de problema de Previdência, né? Como é que você vai... eles não chegam e dizem isso para a gente assim, não tem solução. Mas a gente analisa o que eles falam, com exceção do Ciro Gomes, né? Mas a solução que o economista do Ciro Gomes apresentou para a Previdência, para a gente, é a pior de todas. Não sei se vocês viram, mas é assim, todo mundo vai aposentar com R$4.000. Se você contribuiu para mais, você vai receber um título. E eu não sei quando esse título vai ser descontado. Então, quer dizer, é uma proposta, tá? Tem mulheres que são uma proposta e o Benevides lá fez as contas, isso, né? Mas assim, a gente vê assim, se esse tipo de pensamento econômico, pode ser realmente que seja isso mesmo, né? Mas se estiver partindo de pressupostos muito limitantes, né? De repente, né, você poderia pensar a economia de outra maneira e aparecer uma solução. Então, a minha esperança é essa, né? Agora, eu também vejo assim que tem alguns economistas que apontam no sentido da neurociência, da psicologia, como enriquecedores, né? Para sair daquela visão economicista, econométrica, né? Puramente contábil, né? Que eles têm. Um deles aí é o Gianetti, economista da Marina, que eu acho ele um pouco contraditório, porque por um lado ele se coloca favorável a uma visão neoliberal que reduzia as despesas do Estado, e o mercado se organiza e resolve tudo, né? A partir do momento que as contas do Estado estiverem normalizadas, os empresários vão investir, vão confiar no governo, vão investir. Para começar, isso é problemático porque até acertar as contas do Estado, nós todos vamos estar mortos, né? Porque, inclusive, não tem como acertar as contas, né? A dívida do Estado é impagável, não só do Brasil, de todos os Estados. Eu não sei, no futuro, eu acho que vai chegar um ponto que eles vão fazer um congresso internacional, vamos zerar a dívida de todo mundo. Pronto, né? Falando um pouco ironicamente, mas não tem. Então, mas quer dizer, ele tem esse lado assim que a gente vê que ele está preso na gaiola também da visão neoclássica, né? Mas ele tem também no último livro dele aí uma teoria interessante, né, que entra nesse aspecto afetivo, né, que ele fala que ele não vê o Brasil como tendo a possibilidade de progredir, de desenvolver desse modelo assim, competitivista, né, de aumentar a produção, aumentar o consumo e as pessoas se destacarem pela posse, pela propriedade dos bens, né? Tipo os Estados Unidos, ele não vê isso no Brasil, ele acha que a sociedade brasileira, o povo brasileiro é muito colaborativo, muito solidário, né? Que ele vê isso como positivo. Assim, as pessoas assim, em uma comunidade se ajudam umas às outras, alguma pessoa está passando fome, a outra ajuda, né? Sem, assim, quer dizer, sem uma estar querendo colocar a outra para baixo, né? Que é o que acontece numa sociedade competitiva, né? Então, você vê, o Brasil tem muito, assim, eu concordo, assim, tem uma série de problemas, o Brasil tem um monte de problemas, mas, assim, não aquela ideia da cordialidade que o Gessé Souza tanto tem criticado, né, do Gilberto Freire, do Sérgio Bartolomeu, né? Não é assim que o brasileiro goste de apanhar e ser submisso e depois, quer dizer, aquela relação senhor-escravo, né, que supostamente, né, seria uma relação cordial. Né? Não é cordial, nenhuma relação de senhor-escravo pode ser cordial. Num processo de dominação é cordial. Mas o que eu acho é bem diferente do Gessé Souza critica essa visão, né, do brasileiro cordial. Mas o que o Gianetti coloca é um pouco diferente, seria uma solidariedade entre os oprimidos, né? Assim, que você poderia ter um padrão
social, tipo assim, um exemplo seria cooperativa de trabalhadores. Né? Tem um exemplo interessante, que está meio esquecido, mas assim, uma fábrica que foi à falência e que os trabalhadores se formaram na cooperativa e assumiram a gestão da fábrica falida e conseguiram fazer ela funcionar de novo. Né? Acho que é em Minas, não foi? Também esqueci, mas eu acho que é nesse sentido, assim, de você ter empreendimentos, né, que também tem a chamada economia solidária, né, você tem empreendimentos em que a tônica seja as pessoas se unirem para encontrar uma solução e não um estar competindo com o outro, né, que é um modelo americano. A gente vê o Trump, por exemplo, ele é o símbolo disso, né? Ele pensa assim, ele está competindo, o tempo todo está como se fosse uma empresa, né? Estados Unidos, America First, nós temos que levar vantagem em tudo, quer dizer, é o Gerson, o seguidor da lei de Gerson dos Estados Unidos, né? É até curioso que outro dia saiu uma entrevista do Gerson, né, jogador de futebol do Botafogo, falando, não tem nada a ver com isso não, hein? Esse negócio é que ele só fez uma propaganda de cigarro lá que foi chamado depois de lei de Gerson, que na propaganda ele disse que ia levar vantagem, então ele queria levar vantagem em tudo, por isso que ele fumava daquele cigarro. Mas ele sabia que estava levando uma vantagem para uma cova, né? Mas ele não assume que é essa filosofia. Mas eu acho que os antropólogos podem, se é que já não estão fazendo isso, né, estudar essas formas de agregação, de solidariedade entre o povo. Né? E isso pode ser a base para um outro modelo. Né? Assim, de você não necessariamente estar voltado para a economia de grande escala. No campo isso é meio evidente, né? O agronegócio de grande escala, ele é bem sucedido, mas ele é muito danoso. Eu acho que ele fazendo um balanço entre o que ele propicia em termos de entrada de dinheiro, exportações, e os males que ele causa, eu acho que o passivo é maior do que o produto. Você vê a parte de uso de agrotóxicos, né, adubos químicos, defensivos, e as pessoas saindo do campo e se concentrar na cidade, né? Esse eu acho que é o maior